Muito bem, seguidores e seguidoras do canal Independência Financeira 168, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 8 aqui da série Aprenda a Investir Sozinho. Vamos hoje começar a falar sobre renda variável. No item renda variável, nós vamos abordar neste e nos próximos vídeos basicamente dois tipos de investimento: as ações, a bolsa de valores, o mercado acionário, e o mercado imobiliário. Então, hoje nós vamos falar sobre as ações. Vai ser uma introdução ao mercado de ações e aí nos próximos dois vídeos, o vídeo número 9 e o vídeo número 10, nós vamos falar sobre estratégias específicas de investimento no mercado de ações. Então, quando a gente fala do mercado de ações, eu quero já jogar uma estatística, uma informação para vocês agora bem no início, para mais ou menos pautar a nossa conversa de hoje. Se nós analisarmos 100 anos de história, 100 anos de estatística sobre o mercado financeiro, desde 1929 até agora o ano 2000, são quase 100 anos de história, nós vamos perceber o seguinte: o mercado de ações proporcionou aos investidores um retorno muito maior do que o mercado de renda fixa. Para vocês terem uma ideia, se nós analisarmos o mercado americano, e nós olharmos o desempenho do índice SP500, SP500, que é o principal índice das bolsas de Nova York, o investidor que investiu o seu capital lá em 1928, quando as estatísticas começaram, teria atingido um retorno anualizado de mais ou menos 9,5%. Esse mesmo investidor, se tivesse investido numa opção de renda fixa, o Tesouro Direto Americano, por exemplo, teria tido ao longo desse mesmo período um retorno de mais ou menos 4,5% ao ano. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui com vocês é essa, de que no longo prazo e de forma diversificada, o mercado de ações tende, baseado em quase 100 anos de história, tende a oferecer um retorno maior do que o mercado de renda fixa. Especialmente num momento como a gente está hoje no Brasil, de juros baixos, historicamente baixos, a taxa Selic hoje ela está na casa dos 2% ao ano, que é o mais baixo que se tem notícia basicamente na história recente do país. O mercado de renda variável e o mercado das ações é basicamente a única opção que você, investidor ou investidora, tem de conseguir retornos bem acima da inflação. Porque se você ficar na renda fixa, você vai conseguir 2, 3, 4% ao ano, o que não vai ser suficiente para multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Então, diferentemente de 10, 15 anos atrás, quando nós convivíamos aqui no Brasil com taxas de juros extremamente elevadas, na casa dos 2 dígitos, era 15, 16, 17% ao ano, naquele momento não havia por que o investidor aqui no Brasil investir em renda variável e correr todo o risco e experimentar toda a volatilidade do mercado de ações, porque na renda fixa nós tínhamos aí 14, 15% ao ano. Este não é mais o cenário hoje em dia. Hoje, o investidor ou investidora que quer realmente maximizar a sua rentabilidade e eventualmente aumentar e multiplicar o seu capital, a renda variável e especificamente o mercado de ações é basicamente a única opção que está disponível. Na minha opinião, a principal resistência, a principal barreira que impede mais investidores de estarem nesse mercado é a questão da volatilidade, certo? A volatilidade é o quanto o investimento ele é instável ao longo do tempo. E aí sim, realmente, a bolsa de valores, o investimento em ações, ele é um investimento com alta volatilidade, né? Porque você pode investir R$1.000 hoje e pode acontecer uma crise daqui a 2 meses e esses R$1.000 estarem valendo R$500. Isso pode acontecer, é verdade. Assim como pode acontecer o contrário. Mas a questão da volatilidade, no momento que a gente fala do investimento de longo prazo, né, e esse sempre é o meu argumento aqui, é o investimento no mercado de ações de forma diversificada e com horizonte de longo prazo, essa volatilidade tende a ser minimizada. Porque a bolsa de valores ela sobe e ela cai. Esse é um ciclo normal de qualquer bolsa de valores.
Então, o que é importante aqui é que o investidor aprenda a conviver com essa volatilidade, porque no momento que você está entrando na Bolsa de Valores, você sabe que ao longo do tempo vai haver momentos de volatilidade, vai haver momentos de pico, vai haver momentos de baixa. Nós acabamos de viver agora, nos últimos meses, um momento de queda, um momento de crise, digamos assim, na Bolsa de Valores, em função do reflexo econômico da pandemia, e realmente houve uma alta acentuada, especialmente em março, no mês de março e ali o começo de abril, houve uma queda acentuada. Mas aquele investidor que se manteve estável emocionalmente e manteve o seu recurso lá, não vendeu de forma desesperada, já recuperou o seu valor do seu capital e até em alguns casos, dependendo do portfólio e da configuração, até já está ganhando mais do que tinha antes. Então, a questão da volatilidade é o que realmente interessa e o que é importante é que você, investidor ou investidora, se eduque, entenda que a volatilidade faz parte do processo, entenda a controlar as suas emoções, a sua parte emocional, e entenda que no longo prazo, mesmo que tenha havido uma queda bastante acentuada, no longo prazo a tendência é que o valor do seu investimento vá se recuperar e até vá passar, vá ficar positivo. Então vamos falar uma coisa bem básica em relação ao mercado de ações. Se você está procurando entender esse mercado, é importante que você entenda o seguinte. No momento que eu, investidor, estou comprando a ação de uma determinada empresa, eu estou virando sócio ou sócia desta empresa. Então, eu passo a ter um pedacinho da propriedade daquela empresa e, basicamente, a minha possibilidade de retorno sobre o meu investimento pode vir de duas formas. A primeira delas é com a valorização do preço da ação, e a segunda delas é com o pagamento ou recebimento de dividendos. Então, em relação ao preço da ação, a gente sabe que ao longo do tempo, se a empresa está fazendo um bom trabalho, está crescendo, está ganhando mais fatias de mercado, tem um produto inovador, a gente sabe que existe uma tendência de os investidores e o mercado perceber isso e ir comprando cada vez mais. No momento que isso acontece, lei básica da oferta e procura, a tendência é que o preço daquela ação vá se valorizar. E, em relação aos dividendos, no momento que você se torna sócio de qualquer empresa, você passa automaticamente a participar dos lucros que são distribuídos pelaquela empresa. Então, igualmente, essa é uma forma de você, investidor, receber um retorno sobre o seu investimento. Não é muito diferente do mercado imobiliário. Por exemplo, se você comprar um imóvel, você espera que duas coisas aconteçam ao longo do tempo que você tem aquele imóvel enquanto investimento. Em primeiro lugar, você espera que o preço daquele imóvel se valorize ao longo do tempo, em relação ao preço que você pagou, para que você possa eventualmente lá no futuro vender este imóvel com lucro. E também você espera que ao longo do tempo você tenha uma renda, você receba uma renda que é com o aluguel, que você alugue este imóvel para um inquilino, uma inquilina, e você recebe. Então, o mercado de ações é igual. O preço da ação é a mesma lógica do preço de um imóvel, e o aluguel são os dividendos. Então é assim que funciona o mercado de ações. Então eu quero dividir aqui com vocês 3 princípios em relação ao mercado de ações que são baseados em 100 anos de história e estatística do mercado de ações, quase 100 anos, e são baseados em um investimento de longo prazo e um investimento diversificado. Então os 3 princípios são o seguinte. Primeiro princípio, as ações sempre sobem. Segundo princípio, o mercado de ações sempre gera um retorno sobre o investimento superior ao mercado de renda fixa. E o terceiro princípio é que o preço das ações sempre se recupera após uma crise. Então vamos lá, bem rapidamente, baseado na história, as ações elas se valorizam ao longo do tempo. Claro que se a gente pegar uma ação especificamente, isso não é verdade, mas de novo, como eu falei, longo prazo, diversificado, o mercado de ações ele tende a ganhar valor ao longo do tempo, ao longo prazo, de novo, mais uma vez baseado em quase 100 anos de história. Segundo princípio, falamos lá no início, o mercado de ações tende a oferecer ao investidor e à investidora um retorno superior ao mercado de renda fixa.
E o terceiro princípio é que, se nós analisarmos, de novo, mais uma vez, os últimos 100 anos, nós vamos ver que houveram várias crises ao longo desse tempo, começando lá na grande crise de 1929, passando por crises mais recentes, como o estouro da bolha da internet em 2001, ou a crise do mercado imobiliário em 2008, ou até mesmo essa crise que acabou de acontecer agora em relação à Covid-19 em março de 2020. E sempre, sem exceção, sempre, 100% das vezes, quando houve uma queda, evidentemente o preço das ações caiu, e se você, enquanto investidor, estava investido, o seu patrimônio diminuiu, mas a história mostra que sempre após essas crises houve uma recuperação ao longo do tempo que passou, ela não apenas recuperou o valor que havia sido perdido, mas continuou valorizando ao longo do tempo, ou seja, o retorno foi positivo. Então esses são 3 princípios básicos em relação ao mercado de ações que é preciso que você, investidor e investidora, entenda. Então a mensagem final desse vídeo aqui é a seguinte: enquanto investidor ou investidora, quanto maior for o seu horizonte de tempo, mais você deveria estar exposto ao mercado de ações. Por quê? Porque se você está preocupado com a volatilidade, e realmente essa é a grande preocupação que nós temos que ter em relação a investir em ações, se você está preocupado com a volatilidade, mas você está investindo com um horizonte de 10, 20, 30 anos, essa volatilidade não é um fator que deveria preocupar assim tanto você dessa maneira. Por quê? Porque você sabe, você já entendeu que o mercado de ações é cíclico, vão haver momentos de alta, vão haver momentos de baixa, mas o mercado tende a se recuperar. Você tem tempo de recuperar. O problema é investir no mercado de ações quando você tem um horizonte de curto prazo. Por exemplo, você tem algo que você está investindo para daqui a 2 anos. Vamos dar um exemplo. O seu filho, daqui a 2 anos, vai se formar no ensino médio e você está economizando, juntando um patrimônio para pagar a faculdade dele ou dela. E isso vai acontecer daqui a 2 anos. Nesse caso, o mercado de ações não é o melhor lugar para colocar esse recurso, porque é um horizonte de curto e de médio prazo. Se daqui a 1 ano e 9 meses houver um crash no mercado e o seu capital diminuir em 40%, o que é uma possibilidade, a história nos mostra que isso acontece de vez em quando, você não vai conseguir honrar aquele compromisso que você assumiu com o seu filho, com a sua filha. Agora, se você está pensando em 20 anos, essa crise de daqui a 1 ano e 9 meses não vai fazer a menor diferença. Então esse é o princípio básico. Quanto maior for o seu horizonte de tempo, e tecnicamente no mundo dos investimentos a gente fala em longo prazo para um horizonte de tempo superior a 10 anos, se o seu horizonte é aposentadoria, independência financeira, seja lá como você chama o longo prazo, com certeza você deveria estar mais exposto ao mercado de ações. O quanto exposto, aí depende de você. Eu, pessoalmente, invisto para o longo prazo, invisto para a minha independência financeira, eu tenho 75% do meu capital investido no mercado de ações. Estou dizendo que isso é o que você deveria fazer? Não. Você pode ser um pouco mais agressivo do que isso, você pode ser um pouco menos, dependendo do seu grau de tolerância à volatilidade. Mas esse é o princípio. Quanto maior o horizonte de tempo, quanto mais longo, mais você deveria estar exposto ao mercado de renda variável, ao mercado de ações. Então esse foi o vídeo de introdução. No próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre estratégias de investimento no mercado de ações. Existem várias formas diferentes de investir no mercado de ações. Nós vamos abordar aqui nessa série de vídeos 3 estratégias principais. A primeira delas é o investimento no mercado de ações via fundos ETF, que vai ser o tema do próximo vídeo. E daí, no outro vídeo, no vídeo número 10, nós vamos falar sobre outras 2 estratégias que nós vamos combinar no mesmo vídeo, que é a estratégia de investimento via fundos de ações, fundos normais, fundos convencionais de ação, ou via stock picking, que é quando você individualmente escolhe as suas ações. Então esse é o tema para os próximos vídeos. Hoje, então, falamos sobre o mercado de ações. Então, como sempre, obrigado pela audiência. Fique ligado aqui nos canais Independência Financeira 168 no YouTube e no IGTV. Daqui a 3 ou 4 dias, mais ou menos, como de hábito, vai estar postado esse novo vídeo sobre estratégias específicas de investimento no mercado de ações. No caso, no próximo vídeo, via fundos ETF.
Valeu, obrigado pela audiência.